Olá, muito boa tarde, meu nome é Alexandre Martins e hoje em 1080 segundos tenho um novo convidado. É ele o Filipe Dias, é um convidado de surpresa. Hoje estamos em reunião para registar este 1080 segundos, a pensar em vocês que acompanham este projeto. E antes de mais quero-te agradecer, Filipe, por teres aceito este desafio 1080 segundos. Obrigado, eu. Primeiro porque eu não te conheço, teclamos pelo Facebook algumas coisas para agendar este 1080 segundos e hoje gostava de saber quem é o Filipe Dias. Olá, boa tarde, Alexandre. Antes de mais, obrigado pelo convite. Quem é que é o Filipe Dias? Isso é uma questão um bocado complicada de dizer. Eu considero-me uma pessoa de projetos, uma pessoa, seja assim, em curto espaço de dizer. Tive uma primeira fase da minha adolescência em que foi mais virada para o desporto, em que joguei voleibol nos Moris durante 9 anos e andava nós jogávamos no Nacional e ocupava-me bastante tempo, tinha treinos todos os dias, jogava ao fim de semana, ia desde Lisboa até ao norte. Depois, e já nessa altura havia algo que me acompanhava que eu não tinha noção que iria ser o que é hoje para mim, que era a guitarra. Já nessa altura eu estudava guitarra. Entretanto, depois há ali uma fase nos 18 anos que eu entro num curso de engenharia do qual não gostei tanto e saí, e esse ano de interregno que eu faço acaba por me transformar, porque eu acabo por me dedicar a outras atividades que hoje em dia são a minha vida. Que é o caso da dança, entro para o All About Dance, entro também para o coro da igreja, onde eu começo a aplicar de uma forma mais vincada a guitarra, e entretanto também surge depois numa segunda fase o convite para ser catequista e formar alguns teatros na paróquia, e isso depois mais tarde tem uma repercussão muito grande na minha atividade profissional. E naquilo que eu amo fazer, aquilo que é a minha paixão, que é a guitarra, que é o teatro, que é a dança, que é a música. E depois tenho outras atividades também, portanto tiro também a licenciatura em enfermagem. Essa licenciatura acabo por nunca exercer muito bem, mas dentro da enfermagem também tive um papel muito ativo no associativismo, fui presidente da associação, tive cargos importantes também na FNAI, que é a Federação Nacional de Associações de Estudantes de Enfermagem. Ou seja, sou um homem de vários projetos, de várias funções. O homem dos 7 ofícios. E o meu último grande desafio foi o estar imigrado. Tive um ano na Alemanha, em Munique, a trabalhar em enfermagem, e esse foi um desafio que terminou há 15 dias. Estou aqui faz hoje 2 semanas que cá estou. E foi um desafio importante porque fui para lá também para estudar guitarra, e tive a oportunidade de trabalhar num dos hospitais da Europa, que era o hospital onde eu estava inserido. No entanto, eu falo de várias coisas, mas a minha grande paixão e a minha grande atividade está ligada à música e ao teatro musical. Há um projeto a qual me associam muito, que é, normalmente dizem que é o Filipe da AMAR, que é a Academia Música e Artes Reunião, do qual eu sou também fundador, e no qual eu comecei a dar os meus primeiros passos enquanto professor de guitarra, enquanto professor de teatro, e onde eu fiz as minhas grandes produções de teatro musical, enquanto o nosso último grande desafio foi o Jesus Cristo Superstar, no Europark em maio de 2014, exatamente do ano passado, em que enchemos o Europark, tivemos aproximadamente 1.300 pessoas, um pouco mais de 1.300 pessoas no auditório do Europark. E pronto, são multiprojetos, desde música, teatro, desporto, política, associativismo, gosto um bocadinho de tudo. É interessante. Quando é que nasce essa tua paixão pela guitarra? Tens uma noção? Eu não tenho bem noção, eu sei como é que foi este desafio da guitarra. A minha mãe sempre tentou que eu tocasse guitarra e eu, por oposição, não sei, nos meus primeiros anos, eu não ligava muito bem à guitarra, ou seja, sempre também joguei voleibol, como disse, e o voleibol ocupava muito tempo que me deixava dedicar à guitarra de uma forma mais aprofundada. Entretanto, continuei a estudar na mesma, só que numa primeira fase a minha mãe tentava que eu tocasse e eu não tocava, ou seja, aos 10 anos. E atrasado, para os meus 13, 14 anos, 12, 13 anos, eu estava a ouvir uma música em casa, eu liguei para a minha mãe para o trabalho: mãe, eu quero aprender a tocar este instrumento. Minha mãe mal saiu do trabalho, veio pegar em mim, foi me inscrever numa escola. E foi assim que começou a guitarra, mas sempre fui trabalhando, mas não dei a real importância que ela tem hoje para mim. Ou seja, era algo que surgiu, que estava presente na minha vida, mas que nunca pensei que fosse algo que hoje em dia não consigo viver, sem a qual não consigo viver hoje em dia.
Mais ou menos à volta dos 16, 17 anos comecei a aprofundar mais o meu estudo, a procurar outras escolas, outros professores, outras oportunidades, outros palcos também para nos fazer crescer. Ainda hoje em dia é o caso de continuar a estudar. Eu acho que o estudo deve ser contínuo, não deve ser uma coisa pontual, devemos continuar a estudar, e ainda hoje a guitarra é o que eu gosto mais de fazer, ou uma das coisas que eu gosto mais de fazer e a qual não me consigo ver sem a qual, exatamente. Interessante, porque tu falaste há bocado da imposição. Tu achas que quando te impõem as coisas tu não vais muito à missa com isso? Não sei, não digo bem que fosse uma coisa imposta, não é? Não é, a minha mãe não me obrigava, mas tinha aquele gosto, dizia: oh, Filipe, devias aprender a tocar guitarra. Também é um instrumento da qual eu gostava bastante, mas sempre me motivou bastante o interesse pela música, e acho que isso é importante, e acho que é interessante os pais, porque a música é muito importante para o desenvolvimento da criança. Hoje que trabalho na área, que estudo um bocadinho mais da área, tenho mais noção disso. Muito importante no desenvolvimento da criança, na educação da criança, o acompanhamento musical, e acho que era mais isso que a minha mãe queria para mim. Mas sim, acho que todos nós, enquanto filhos, temos um bocadinho aquele gosto de espicaçar um bocadinho a mãe. Se tu impões, eu não vou fazer. Qual é as grandes vantagens que a música pode hoje trazer para a educação das crianças? Falas que ela é importante, mas mais especificamente. Acima de tudo é a criação de regras, sem termos as noções que temos das regras. Nós, quando começamos na música, desde muito cedo, nós temos que ter métodos de estudo, temos que ter métodos de trabalho, temos que estar predispostos e abertos a outro tipo de responsabilidades. E isso vem desde pequenino, ou seja, não nos é imposto desta forma tão dura e crua. Como um adulto, se estiver a ouvir, se calhar vai pensar que é uma coisa agressiva, mas o facto de ter que ir uma vez por semana à aula e ter que cumprir aquele horário, o facto de ter que apresentar um estudo numa prova, o facto de ter que apresentar uma música numa audição, o facto de cumprir, estar em regra, estar com outros, a tocar com outras pessoas, com outras crianças, com outros instrumentos. Ou seja, eu acho que a música é muito importante, até pela própria instrução das pessoas, ou saber ouvir, porque a música é muito mais que tocar. Saber ouvir. Existe uma música que é a música do silêncio, em que são 3 minutos de silêncio. Portanto, mais importante às vezes que a música nos ensina a ouvir e a ter regras, também é saber a falar ou a expressar-nos, é mais também a saber ouvir, e acho que é um bocadinho, acho que é importante para nós enquanto seres humanos, aprender a ouvir o outro. Acho que é muito importante. O que é que a música simboliza para ti? A música para mim é tudo. Como eu disse, eu tive um ano imigrado a trabalhar em enfermagem, e todos os dias eu tinha necessidade de chegar a casa a ouvir música, de tocar um bocadinho de guitarra, onde os vizinhos me deixavam tocar, que aquilo é um bocado complicado na Alemanha, mas para mim é tudo. Não me vejo sem música. Vejo-me a fazer muitas atividades, mas não me vejo sem música. Qual foi a tua experiência na Alemanha como imigrante? Sinceramente. E quais foram as maiores diferenças que tu viste de lá para cá? Eu acho que a Alemanha, enquanto país, tem coisas boas e coisas menos boas, não vou dizer que são más. O que eu tiro de lá, assim, muito concreto, e que algo que me preenche e que me acompanhará para o resto da vida, são as pessoas que conheci lá. Principalmente as pessoas, não quero estereotipar, não vou dizer que os portugueses são melhores que os alemães, nada disso. Tem pessoas muito boas alemãs que conheci. Por exemplo, o meu professor de guitarra era uma pessoa fantástica, um dos melhores guitarristas da Alemanha, e de uma humildade e de uma simplicidade enorme, e uma amabilidade para comigo impressionante. Mas de facto, as pessoas, os portugueses que me acompanharam nesta aventura, nós éramos cerca de 70 portugueses naquele hospital, e tivemos uma relação sempre muito próxima, muita amizade, quase irmãos. Chamavam-nos o bando, porque nós andávamos sempre juntos. E o que eu retiro daquele ano, acima de tudo, para além das aprendizagens, uma nova língua que aprendi, já falava algumas, mas não fazia ideia de saber dizer alô em alemão, nada mais. Uma nova língua, mas as pessoas de facto foram algo que me marcaram, que me acompanharão para o resto da vida, porque é complicado estarmos fora de casa, fora do nosso conforto, fora dos nossos familiares, dos nossos amigos, eu longe daquilo que ia-me fazer e gostava de fazer e que fazia em Portugal. Foi um desafio novo, foi mesmo à descoberta, por isso foi só um ano, mas que acima de tudo faço um salto positivo e que não me arrependo de ter feito, e acho que foi importante
para mim enquanto para evoluir e acredito que vai ser importante para aquilo que eu vou ser daqui para diante. Tens como ideia o que alguns dos imigrantes muitas vezes partilham comigo, que é os primeiros 6 meses é o mais difícil, a partir daí nós começamos a habituar. O primeiro dia é logo difícil, não é? Mas sim, o primeiro mês é um bocadinho a gente sentir-se estar de férias. Estamos de férias em Munique, com alguma autonomia, logo se vamos trabalhar temos logo ali também um primeiro ordenadozinho que nos dá alguma folga. Ao final de 2, 3 meses é o cair na real, que estamos fora de casa, começar a sentir falta. Depois há aquele interregno entre os 3 meses e o meio ano, que é o sentir a saudade. E eu, pequena coisinha, eu lembro perfeitamente de estar na Alemanha e ver um jogo de Portugal e ouvir o hino e emocionar-me. Não cheguei a chorar, mas a gente sente um arrepiozinho, sente a tal pele de galinha, as peles. E é uma coisa que eu sempre gostei da minha nação, gosto muito de Portugal, gosto muito da minha freguesia, gosto muito de Reunião, faço questão de ser identificado como Filipe Dias de Reunião, do meu concelho de Santa Maria da Feira. Só que quando nós estamos longe, essas pequenas coisas têm uma proporção que é inimaginável. Mas sim, o primeiro meio ano, principalmente a partir entre os 3 meses e os primeiros 3 e 6 meses, que quando vem a saudade, quando a gente queria estar próximo das pessoas, quando começam a estar longe e acontecerem coisas que nós chamamos estar presentes e não estamos, foi a principal dificuldade que eu tive. Vou buscar 2 pontos completamente diferentes para a mesma questão. Ou seja, na Alemanha, qual foi o momento mais difícil que tu tiveste que te fez crescer? E em Portugal, qual foi o momento mais difícil que tu tiveste que te fez crescer? A ver se eles divergem entre eles. Na Alemanha, o ponto mais difícil que eu tive, ora bem, foram bastantes difíceis e que se tornaram fáceis pelas experiências e pelas pessoas que tive lá. Mas sim, lembro-me perfeitamente que na Alemanha o ponto mais difícil foi quando eu cheguei. Ou seja, o processo da Alemanha, o ponto mais difícil não foi mesmo antes de ir. Ou seja, houve um processo de despedidas, eu como disse, sempre estive ligado a grupos de liderança de grupos também. Aqui tinha um grupo que era o Grupo Amar, que é um grupo de teatro que nós tínhamos aqui em Reunião, na academia onde eu estava presente, que nós éramos como se fosse uma família, estava envolvido em vários projetos, também dava aulas em São João da Madeira, dava aulas em Reunião, em Santa Maria da Feira. E o momento difícil da Alemanha não foi tanto estar lá, foi na partida para a Alemanha, ou seja, é decorrente do processo da Alemanha, mas aqueles momentos de despedida, principalmente eu recordo no dia 13 de julho, eu fui para a Alemanha no dia 14 de julho, e no dia 13 de julho juntaram-se todos, meus amigos, meus alunos, ali nos Passionistas, no Jardim dos Passionistas, e eles fizeram uma despedida sentida e toda a gente se emocionou. Fizeram várias despedidas, mas essa foi marcante para mim. E foi o momento mais difícil desse momento da Alemanha, que foi a despedida dessas pessoas que me marcaram, dos meus projetos, pessoas com quem eu vivia quase todos os dias. E a despedir-me deles, e principalmente eu lembro quando me acordei, que eu quase não dormi, mas quando acordei no dia, eu tinha voo às 6 da manhã, fui de Porto para Lisboa e depois de Lisboa a Munique, e quando acordei eram 3 da manhã, 3 e meia da manhã, e eu só, aquilo que ia na real, eu vou para a Alemanha, foi muito difícil. Em Portugal, momentos complicados já tivemos alguns, mas eu vou dizer um momento complicado que foi marcante para mim, mas que foi um momento complicado por ser bom. Que é aí que eu quero chegar, porque quando eu coloco muitas vezes esta questão a alguns dos meus convidados, o objetivo é mostrar a superação dentro de um momento complicado. Porque eu acho que muitas vezes, isto é a minha visão sobre as coisas, muitas vezes nós passamos por momentos complicados para termos a consciência de determinada coisa que nos faz crescer e avançar e partir para a ação para sair daquela zona. E é aí que eu quero pegar num momento complicado. O meu objetivo aqui não é estar a... Sim. Eu vou dar agora um exemplo que foi um momento complicado, ou seja, o José Cristo Superstar, que é um musical, e para termos noção, estamos a falar do José Cristo Superstar mesmo em grande escala, o verdadeiro, com direitos, com tudo em ordem, com um elenco de 50 miúdos, e estamos a falar, não era elenco profissional. Estamos a falar de 50 miúdos, que eram alunos formados por mim na escola e por alguns colegas meus professores, que eram formados lá e que depois iam para palco representar o musical. E o primeiro ano desse musical nós fizemos em 2011 e 2012, no Cineteatro,
E depois fizemos o interregno de um ano e fizemos o grande projeto que foi em 2014 no Europark. E um dos momentos mais difíceis foi exatamente esse meio ano de preparação. Como foi meio ano, nós começámos em janeiro, foi aquilo que foi passando em abril, mais ou menos. E esses 4 meses foram muito difíceis para mim, conjugar tudo, porque eu estava em estágio no hospital, estava no meu 3º ano de estágio, ou seja, já tinha horário completo em hospital, era o meu estágio. Dava aulas de música, já nessa altura aulas de guitarra e tinha algumas horas ainda. Tinha o meu programa de rádio que me ocupava bastante tempo, mas que dava um gozo enorme também. E eu nunca andei em nenhum projeto. Tinha o meu grupo Amar, que embora estivesse a fazer este projeto, nós fazíamos outros projetos em paralelo. Tinha a minha vida familiar também, que tenho a agradecer muito aos meus pais, e à minha família, ao meu avô, à minha madrinha, que sempre me apoiaram bastante nesta fase. E os meus amigos, tenho amigos fantásticos, alguns decorrentes destes projetos, mas foi um momento muito difícil, que era o conjugar isto tudo, e depois um stress tão grande que era levar um musical a palco, ainda por cima inserido num evento que era a Semana Santa, daqui de Santa Maria da Feira. Foi um momento muito complicado de gerir tudo, e era muita responsabilidade, e era um desafio. E principalmente quando nós temos medo de falhar, não tanto por nós, mas por aqueles miúdos que estão em palco, que vão para palco, que confiam em nós cegamente e que estão à espera que, não de uma retribuição de milhões, mas de um momento bem feito, um momento bem passado e de um aplauso do público. E eu lembro perfeitamente quando começou o primeiro espetáculo, do nervoso ser tão enorme que no final eu desmanchei a chorar completamente, porque eu já não aguentava com o stress. Foram noites e noites e noites sem dormir. Eu trabalhava no hospital, fazia noites, fazia tudo e mais alguma coisa. Foi muito complicado. Portanto, a minha superação ali foi chegar ao final e ver o Cineteatro. Na altura estava lotado, 600 pessoas de pé a aplaudir, não a mim, aos miúdos e aos meus colegas, e à minha colega também, a Nani, que me ajudou bastante nesse projeto, e à própria academia. Ou seja, foi um momento de superação de um global, mas que foi muito complicado de gerir, porque foi ensaiar do zero. Foi levar miúdos do zero, que já tinham algumas noções porque iam fazendo outros projetos comigo, mas que de repente tinha que fazer um musical, tinha que fazer um espetáculo grande de escala, como faço lá à feira, por exemplo, no Rivoli, demora 3 meses como pessoas profissionais a trabalhar. E foi um dos grandes desafios. Quanto tempo é que leva um projeto destes a ser desencadeado? E temos que ver uma coisa, se for à tolo como eu faço, poderá ser feito em 3, 4 meses. Teoricamente será um processo, ou seja, o ideal será sempre num projeto, principalmente estamos a falar em nível de escola, haver uma construção, logo vamos supor no ano letivo, ao início do ano letivo, e que culmina num espetáculo final, ou seja, num musical de grande, numa mega escala como nós fazemos, que poderá ser antecipado para ali para maio, abril. Ou seja, será um processo de 6 meses, 7 meses. A grande realidade é que muitas vezes nós, por imposição das próprias circunstâncias, somos obrigados a fazer em espaços muito reduzidos. O que aconteceu foi no primeiro ano. Nós no primeiro ano fizemos o primeiro casting em setembro, para os miúdos. Foi um casting mais para os miúdos sentirem também o que era o processo de casting, todas as decorrências que daí vêm. Só que houve ali um interregno, por força também dos miúdos têm escola, têm tudo e mais alguma coisa. Nós começámos a trabalhar em janeiro, com a apresentação em abril. Ou seja, nós construímos em 4 meses, aproximadamente 3 meses e meio, o que deve ser construído nos tais 6, 7 meses. Não há nenhum deadline específico também, depois depende da dimensão do que queres fazer, da complexidade do que queres fazer e dos meios e das pessoas que tens para fazer. Isso tudo influencia. Como é óbvio, nós não podemos dizer que existe um protótipo, existe uma receita para um bolo, mas em teoria 6, 7 meses será o ideal. Diz-me uma coisa, falaste em casting, como é que os miúdos lidam com a pressão dos castings? Eu acho que eles lidam melhor que nós, por incrível que pareça. Eles estão nervosos, como é óbvio, mas acho que eles estavam muito mais contraídos do que eu próprio. O casting, enquanto casting, o casting que nós fizemos não era tanto um casting discriminatório, mas mais um casting, digamos, educativo, para eles sentirem o que é a pressão, o que é que eles tinham que cumprir, ter regras que tiram o júri à frente, que muitos deles já tinham decorrente da própria atividade escolar que eles tinham lá naquela academia, naquele momento. Agora a pressão do casting é muito grande, principalmente quando estamos a falar da questão profissional. É muito duro, não é? Porque quando tu vais fazer um casting, é uma coisa como uma entrevista de emprego.
quando vais fazer um casting, prestar provas para algo que depois tens de ser selecionado e que vai ser a tua vida, é uma pressão muito grande. Os miúdos não sentem tanto essa pressão, eles estão um bocadinho mais libertos, a não ser que tenham uma exposição mediática. Estivemos a falar de um casting para um Ídolos, para um X Factor, para um programa desses, poderá ter alguma conotação, porque a qualquer momento essas imagens podem ser distribuídas pela internet ou pela Rede Nacional de Televisão e ser marcante para a pessoa. Mas os miúdos por si, eles não têm muito noção do que é o peso de um casting. Gostam daquilo. É óbvio que depois, se ouvirem ou não, custa mais se calhar aceitar do que uma pessoa adulta. Mas a pressão em si, eu acho que é muito maior até para nós que estávamos lá a fazer de jurados, não estando jurados, a fazer de jurados, porque não queríamos também, de certa forma, destruir. Porque quem sou eu para dizer que não? A quem quer que seja, na sua idade não ter, eu não sou ninguém. Eu posso dizer que não a alguma coisa sobre mim. Não posso chegar à tua beira e dizer que tu nunca vais ser jogador profissional de futebol. Podes vir a ser, se calhar não jogador, mas noutras áreas. Quem sou eu para dizer que não? Portanto, se calhar a pressão é muito mais para nós do que para os próprios miúdos. Vou pegar nos miúdos, que acabaste de me tocar neles. O que é que estes miúdos simbolizam para ti? Não tenho palavras para descrever. Eu normalmente quando falo nestes miúdos, e atenção, estes miúdos, não quero cingir-me àquele grupo que fez este projeto, neste caso os Cristo Superstar, ou os miúdos que acompanharam neste projeto. Quero falar de todos. Eu sempre tive e aproveito este meio para agradecer, porque eu considero-me um privilegiado, um sortudo. Eu, ao longo de toda a minha vida profissional ou atividade por lazer, tive o privilégio e a honra de poder trabalhar com tantas pessoas, miúdos, mas são pessoas que me ajudaram tanto, e hoje sou o que sou graças a eles. Porque se eles não tivessem se entregado aos projetos como se entregaram, a troco de nada, ou a troco de tudo, não é? Mas esses miúdos para mim são mais do que irmãos, mais do que amigos. Eu tenho um carinho enorme, um respeito por eles todos e um agradecimento profundo por eles todos, em todos os projetos. Já fiz imensos musicais, os Cristo Superstar, além das Três Árvores que já fizemos em 1001 sítios, já fui a Aveiro, ao Porto, já fizemos com orquestra, ou seja, e há miúdos e graúdos que me acompanharam neste processo todo. E eu só lhes tenho um obrigado a dizer. E eu não quero estar a dizer aqui nomes, porque vou-me esquecer de alguém, de certeza, mas de todas as funções que eu já tive até hoje, desde associativas até musicais, até teatrais, até radiofónicas, até da minha vida, eu agradeço profundamente a todas as pessoas que contactaram comigo e que se predispuseram a colaborar comigo, porque sem eles eu não era capaz de fazer os projetos. Eu já fiz bastantes projetos que muitas vezes até tinham uma aceitação enorme, uma repercussão muito positiva, um feedback mesmo muito bom, e eu não conseguiria fazer sem aquele trabalho daquelas pessoas que me ajudaram espontaneamente, sem pedir qualquer coisa em troca. Portanto, esses miúdos, eu só lhes tenho uma coisa a dizer: muito obrigado a eles todos. O que eu lhes posso ter dado, eles que acreditam que me deram 10 vezes mais. E digo isto sem qualquer tipo de hipocrisia, sem qualquer tipo de ironia, é mesmo o que eu sinto. Os miúdos para mim são família, esses miúdos e graúdos. E não quero estar a dizer nomes, mas eles sabem. Todas as pessoas que já contactaram comigo e que me ajudaram de certa forma, direta ou indireta, eu agradeço-lhes imenso. Quais os teus objetivos do futuro, Filipe? Agora chegaste à Alemanha há 15 dias e o que é que tu vês a fazer daqui para a frente? Eu considero-me um homem de projetos, continuará a passar pelos projetos. Espero que a música continue a par comigo neste momento. Estou a investir bastante também novamente na minha formação. Tive uma boa formação na Alemanha com o Thomas Edgemann, que é um dos melhores guitarristas alemães. Neste momento tenho o privilégio de poder estar também a estudar com o Pedro Rodrigues, que é um dos melhores guitarristas portugueses, portanto continuo a complementar o meu estudo de guitarra. Eu acho que nós aprendemos até morrer, e quero aprender até morrer, quero saber sempre mais, seja contigo, seja comigo, seja com o outro. O teatro também passa por aí. Eu estava a tirar um mestrado em teatro na ESMAI, que tive que cancelar pela minha ida para o estrangeiro, que espero retomar também. Continuar nesta cena de produções teatrais e sempre envolvendo cada vez mais pessoas noutros âmbitos, noutros projetos também. O meu programa de rádio, que é Rádio Águia Azul, que à partida voltará, tudo indica, já agora em setembro.
que também vai muito de encontro ao que tu fazes, e eu respeito imenso o teu trabalho, e já agora aproveito para te dar os parabéns, e porque acho que é importante, eu também faço um bocadinho este trabalho, acho que é importante nós ajudarmos os outros a serem ouvidos, porque muitas vezes o meu ponto de situação não difere tanto do outro ponto de situação do Cristiano Ronaldo quando começou, por exemplo. Não quer dizer que todos vamos ser Cristianos Ronaldos, Sim, mas muitas vezes nós, ao ouvir o relato, a história de vida do outro, conseguimos motivar-nos a nós próprios, e agradeço-te por me teres entrevistado, espero não ter defraudado as expectativas. Como é que tu defines o Filipe em 3 palavras? Considero-me um homem de fé. A religião para mim também é algo que me acompanha e da qual não abdico os meus valores. A minha educação sempre foi também religiosa, e considero-me um homem de fé. Artista, a arte, seja música, teatro, a própria rádio também é uma arte, e outros projetos que vou fazendo ligados à arte. Considero-me um homem da arte. E dedicação a em tudo que eu faço, dedico-me a 100%, seja na arte, seja na vida, seja no associativismo, seja em cargos que estou a liderar. A tudo que eu faço de alma e coração. Se eu não acreditar no projeto, se eu não for abraçar o projeto de alma e coração, eu digo que não, prefiro dizer que não. Portanto, eu considero uma pessoa dedicada. Dedicação é um dos meus lemas, não tanto o perfeccionismo, porque nós nem sempre conseguimos chegar à perfeição, mas temos que dedicar-nos a 100% e dar tudo de nós, para que pelo menos no final o sumo seja para nós gratificante. Quando falas em guitarra, que tipo de guitarra é que tu... Porque há pessoas que... Guitarra, mas que é rock? Não. Guitarra clássica? Não, eu vou tocando um bocadinho de cada, embora o meu foco, o meu estudo é a guitarra clássica. Eu fiz o meu estudo clássico, continuo a complementá-lo, e digamos que é a minha praia, clássica, ou acústico também, o projeto acústico. Não quer dizer que não toque um bocadinho de cada, não é? Se calhar não com tanta competência como fazem os meus colegas noutras áreas. A minha área é mais clássico, mais acústico, composições de orquestra também, essas coisas. Essa área mais, sem ser clássica, mais clássica. Existe também depois a guitarra elétrica, guitarra folk, essa coisa toda, que eu também vou tocando, mas não é tanto a minha praia, não sou tão bom. Qual é o sentido da vida para ti? Já algum dia pensaste nisso? Penso todos os dias. Não, principalmente quando vim da Alemanha, descobri que o meu sentido da vida é viver cada dia como se não vivesse a... Isto é clichê, isto que eu estou a dizer. Se alguém estiver a ouvir em casa, se alguém vir este programa, vai dizer, estás a dizer uma coisa que toda a gente diz, mas é verdade. Desde que vim da Alemanha, principalmente, o facto de estarmos longe de quem mais gostamos, de quem mais amamos, da nossa família, que são tudo para nós, dos meus miúdos, que eram tudo para mim, da minha guitarra, que é a minha vida, o meu teatro, o meu rádio. De quando estamos longe de tudo, nós começamos a sentir que, se tivéssemos aproveitado mais atrás, se calhar não sentimos tanta falta agora. Portanto, o sentido da vida para mim é aproveitar cada dia como se fosse o último, sempre sem desrespeitar aquilo que nós somos e aquilo em que nós acreditamos. As nossas raízes, as nossas crenças, os nossos valores, nossa fé. Acho que isso é fundamental. Tu achas que foram os teus miúdos, o teu teatro, a tua música que te fez voltar da Alemanha? 100%. Se não fossem por eles, se não fosse por isto que eu sinto, eu não sei expressar, é muito mais fácil de fazer do que dizer, mas se não fossem estes miúdos, e quando digo miúdos são todos, os que estiveram comigo desde o primeiro projeto até o último, eu não me esqueço de nenhum, e o facto de estar longe destes mini projetos que mais do que questões monetárias nos preenchem tanto, eu comecei a sentir que o facto de ganhar dinheiro não é tudo. Já sentia isso, mas cada vez mais o facto de nós estarmos longe faz-nos dar valor a coisas que nós, quando cá está, damos valor, mas não temos necessidade de expressar. E agora eu quando lá estava sentia uma necessidade de quase todos os dias de mandar uma mensagem a toda a gente a dizer obrigado. E agora cá estou, continuo igual. Portanto, se não fossem eles, se calhar eu teria-me acomodado na Alemanha. Mas o facto de sentir falta deles, não só dos miúdos, mas muito deles, destes meus miúdos, destes meus projetos, desta minha música, do meu teatro, da minha freguesia,
dos meus amigos, da minha família, eu se calhar tinha ficado na Alemanha. O que é que tu ainda não fizeste que gostarias de fazer antes de morrer? Tanta coisa. Temos mais quantos segundos, portanto. Sei lá, muita coisa mesmo. Estamos a falar do que ainda não fizeste e que gostarias de fazer. Acima de tudo, um dos meus objetivos de vida é constituir família. Poder dar muitos netos também à minha mãe, que senão ela vai estar, de certeza, que é uma das pessoas que vai ver este programa e assim fica mais descansado. Não, mas o que eu sinto necessidade de fazer é mesmo isto que eu te disse, ela até é o clichê, mas que nós quando estamos fora sentimos de forma diferente isto que eu vou dizer agora. É de cada dia que passa conhecer uma pessoa nova, aprender algo novo, enriquecermos a nós próprios intelectualmente, espiritualmente de uma forma diferente. E para isso nós não podemos descartar ninguém que virá no futuro, mas acima de tudo não descartar ninguém que esteve connosco no passado e agradecer a todos, nos momentos bons e nos momentos maus, que nos proporcionaram momentos bons e momentos maus. Acho que o segredo para nós conseguirmos viver em paz com nós próprios é sermos agradecidos a quem nos ajudou. E portanto, o que eu gostava de fazer até morrer era que todas as pessoas que me ajudaram até hoje eu pudesse ajudar de alguma forma. E quem me vai ajudar daqui para a frente, que eu consiga até morrer retribuir-lhes de alguma forma. Acho que esse sentido cristão me acompanha um bocadinho, o dar a outra face, o estender a mão à outra pessoa. E digo isto em qualquer tipo de hipocrisia e de ironia. Portanto, o que é que eu gostava de fazer até ao final da minha vida? Ajudar toda a gente que me ajudou. Porque nenhum homem é uma ilha. Eu gosto muito desta expressão, eu não vou citar porque eu não sei quem é que me disse, mas eu, da primeira vez que ouvi, identifiquei logo esta frase e identificou muito comigo. Acho que nenhum homem é uma ilha. E eu nunca fiz nada sozinho. Nunca fiz nada sozinho. A simples coisa que eu. Para estar aqui neste programa, preciso de ti, preciso da tua companhia, das tuas perguntas e da tua amabilidade para comigo, de achares que eu mereço entrevistar. E das pessoas lá. E das pessoas lá que nos ouçam também. Portanto, até ao final da minha vida gostava de poder retribuir um a um. Nem que fosse de uma forma pequena, mas que essas pessoas sentissem retribuídas da minha forma, de alguma forma, dessa ajuda que me deram, nas mais diversas alturas da minha vida. Para finalizarmos 1080 segundos com o Filipe, eu vou-lhe colocar uma última questão de bónus para vocês e para nós. E aqui tem a ver com, ele falou em ajudou, e eu vou pegar neste ajudou. E qual foi a pessoa que mais te ensinou ao longo da tua vida? A minha mãe. E porquê? É algo que não se diz, que se sente. Não posso descartar também o meu pai, a minha madrinha, que me acompanhou também no meu processo de educação todo. Nós vivemos lá juntos, mas é amor de mãe, é uma coisa que não se explica, que se sente. E quando eu estava na Alemanha, me lembrava todos os dias dos meus pais. Ou seja, os meus pais são os meus grandes pilares, são a quem eu posso chegar a casa e arrebentar tudo e dizer 30 por uma linha, que nós cá fora se calhar não podemos dizer tanto, não é? Mas eles ensinaram bastante, e se eu sou o que sou hoje é muito pelo meu contexto, pelas pessoas com quem eu contactei, mas acima de tudo pela educação que me deram em casa, que eu considero que foi uma excelente educação, e eu espero acima de tudo, que é uma das coisas que também espero até ao final da minha vida, que é que eles sintam sempre orgulho do filho que têm. E o orgulho não é de fazer coisas grandes, é pelo menos que não defraude a educação que eles me deram. Espero nunca esquecer tudo de bom que eles me ensinaram, que foi muita coisa. Foram 1080 segundos com o Filipe. Se quiserem colocar alguma questão é muito simples, basta enviar um e-mail para esc@1080segundos.com. Irei direcionar esse e-mail ao Filipe e será ele o próprio a responder às vossas questões. Posso fazer uma coisinha depois? Sim. Só agradecer primeiro o teu convite, desculpa lá interromper-te, mas acho que é importante, e agradecer também ao António, que é o espaço, ao Emanuel e ao Helder, que nos deram este fantástico cenário para esta entrevista, e mais uma vez agradecer-te a humildade que tiveste em me ouvir, não é tanto entrevistar, em me ouvir, e agradecer também a quem vai estar do outro lado a ouvir. Eu que agradeço.
Assim, gostaria que comentasse, partilhasse ou desse feedback sobre estes 1080 segundos, porque quando está a fazer isto, automaticamente está a dizer aos canais de distribuição que o conteúdo é importante, é interessante que outras pessoas o consigam ouvir e ver, e assim automaticamente vão expandir estes vídeos para outras pessoas ou atingir outras pessoas com o objetivo sempre único de comunicar, inspirar e transmutar, ou seja, criar uma mudança para quem está a ver isto. Obrigado uma vez mais, Filipe, Obrigado. e até um próximo 1080 segundos com um novo convidado.